Voltando. Então, a gente vai iniciar o capítulo 1, que é isso aqui, que eu não coloquei, mas está agora. Revisão do capítulo 1. Potenciação, vulgo potências e outras coisas desse tipo, ok? Basicamente, quando a gente está trabalhando de potência, a gente está trabalhando coisas que vai ter a base, o expoente e o resultado a gente chama de potência. O princípio fundamental da potência, ué, por que bugas? O princípio fundamental da potência é basicamente a gente pegar um número e dependendo do seu expoente, a gente vai ter uma multiplicação desse número, como a gente já tinha visto também em outra aula de revisão, tá? A gente tem aqui, ó, 5 elevado a 3. Isso vai ser o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Então, a gente repetiu o número 5 numa multiplicação 3 vezes. É isso que o expoente nos dá de informação, tá? Nos dá a quantidade de vezes que a gente precisa repetir o número 5 na multiplicação. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5, 125. E isso vai nos dar a potência, que é o que vocês estão vendo aí de lado. É justamente essa parte aqui que vai ser a potência. Então, se por acaso eu colocasse alguma coisa do tipo 5 elevado a x, vocês iam saber que isso aqui vai estar sendo multiplicado por ele mesmo x vezes, tá? Seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 num total de x vezes aqui, tá? Basicamente é isso que a potência nos representa, ou melhor, a potenciação nos representa. Não tem muito para falar sobre isso, tá? Uma vez que a gente já viu, eu tô só estou sendo direto o conteúdo que a gente precisa. Outra coisa também que a gente vai ter, que é uma coisa importante, é a potência de base positiva e potência de base negativa. Se a potência, no caso, for a base for positiva, que no caso, lembrando novamente, ó, nesse caso aqui, o A é a base, tá? Então, ó, se a potência, a base dela é toda positiva, a gente não tem problema nenhum. A gente vai operar normalmente. Porém, se a base for negativa, aí vai ter uma característica que a gente tem que trabalhar. Por exemplo, se o expoente, no caso, for par, então a potência é positiva. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Menos 3 elevado a 4. Isso vai ser o quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso daqui meio que vai ser cancelado. Esse menos se cancela com esse menos se cancela com esse. Então vai ficar positivo, tá? Então, menos 3 elevado a 4 é a mesma coisa que a gente fazer 3 elevado a 4. Isso dá 81. Quando, no caso, o expoente for ímpar, a potência é negativa. Aí aqui a gente tem um exemplo, ó, menos 1 sobre 2 elevado a 3. Isso vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Daí, o que é que a gente tem como resultado? Vai ficar no caso, esse menos se cancela com esse, então vai ficar positivo. Mas ainda vai ter esse menos. Então vai ser mais com menos, menos. Então por isso que a gente pode também representar isso aqui como menos 1, no caso aqui bota entre parênteses, tá? Para indicar que esse menos aqui está fora. Ok? Então o resultado aqui de dentro não vai mudar o de fora. Mas, basicamente falando, expoente for ímpar, vai ficar negativo. For par, vai ficar positivo. Enfim, é isso que a gente tem na questão de potenciação. Agora a gente vai ver as propriedades da potência. A gente tem aqui cerca de 5 propriedades que a gente vai utilizar em qualquer tipo de potência, tá? Basicamente, esse A que está aqui, eu já falo para vocês que ele devia estar minúsculo, ok? Só para lembrar mesmo. Então, considere esse A maiúsculo como minúsculo. Primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. Quando a gente tem, no caso, esses dois A aqui da mesma base, ou seja, eles são iguais, eles têm o mesmo valor, a gente vai pegar o expoente de um, o expoente do outro e vai somar. Então, a gente repete a base, que no caso é o A, e soma os expoentes. Aqui é o M e o N, então vai ficar M mais N. Um exemplo prático para isso aqui está. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2. A base é 5. Então, a gente repete a base e soma 5 mais 2.
Então, a gente descobre que 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 2 é 5 elevado a 7. O quociente de potência de mesma base vai acontecer o inverso. Quando a gente tiver uma divisão, no caso, ou uma fração, que no caso, a potência, não, perdão, a base seja igual, a gente repete a base, aí a gente pega o de cima e subtrai com o que tiver embaixo. No caso, o expoente que tiver em cima, a gente subtrai com o que tem embaixo. Um exemplo, eu posso fazer aqui até em fração, tá? Seria, aqui ele coloca 12, eu coloco em fração porque é mais, para vocês, é mais usual a gente ver esse tipo de coisa em fração, tá? Então, olha, aqui tem 12 elevado a 8, coloquei aqui, dividido por 12 elevado a menos 2. Mas eu não vou colocar menos 2 não, tá? Primeiro eu vou fazer esse exemplo aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai repetir a base, que no caso é 12. Vai pegar o expoente de cima, que é o 8, e subtrair pelo que está embaixo, que no caso aqui é 2. Tá? Então, fica 8 menos 2. 8 menos 2 é igual a 6, então é 12 elevado a 6. Nesse caso aqui, ele já avança um pouquinho, tá? Porque como o 2 aqui ele é negativo, então vai ficar negativo de um número negativo. Isso se torna positivo, tá? Então ele coloca aqui, no caso, esse menos que aparece é da própria propriedade. Mas esse menos 2 aqui, ó, em específico, ele é do próprio número, ok? Então isso daqui meio que fica positivo porque ele vai subtrair com esse outro, tá? Então vai ficar menos 10, nesse outro exemplo. A gente também tem a potência de uma potência. Isso é basicamente o seguinte. Quando você tem, no caso, uma base que já está elevado a um expoente, e você tiver entre parênteses, tá? Isso é importante. Ele tem que estar entre parênteses. A um outro expoente, a gente pode multiplicar esses dois expoentes que aparecem. Ok? Ele dá aqui, mais uma vez, um exemplo um pouco mais complicado. Então, eu vou focar nos exemplos mesmo daqui, tá? Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui em relação a isso. Com o próprio número 3, por exemplo. A gente tem aqui 3 elevado a m. Elevado a m não, tem que colocar o número. Elevado a 4. Entre parênteses, esse número todo vai estar elevado a 2. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente repete a base e multiplica o 4 pelo 2. Então, vai ficar 4 vezes 2. 4 vezes 2, obviamente, é 8. Então, fica 3 elevado a 8. Certo? Então, funciona dessa forma também. E a gente consegue, assim, o nosso resultado. Tá? Outra coisa também que a gente tem é a potência de produto. Significa o seguinte, quando a gente tiver... Aí a base não precisa ser a mesma, tá? Aqui ele coloca um A e um B, por exemplo. Porque a base não precisa ser a mesma coisa. Pode ser de bases diferentes. Aí a gente tem um A multiplicado por um B elevado, lembrando, ó, sempre entre parênteses, tá? Para indicar que essa potência aqui está nos dois casos, ok? Então tem que tomar cuidado com os parênteses aí. Nesse caso aqui, ó, N, então vai ficar... A gente vai pegar isso aqui e vai distribuir em relação a cada um da multiplicação. E só da multiplicação, ok? Não pode, se aqui fosse uma soma, aqui fosse um mais ou menos, não ia dar certo. Tem que ser multiplicação e divisão, que a gente vai ver aqui, que é a última propriedade, tá? Então, nessa multiplicação aqui, ó, esse N vai ser A elevado a N, como é mostrado aqui, e esse N vai para o B, e vai ficar B elevado a N. E a multiplicação se mantém, ok? Então, um exemplo prático aqui seria 4 vezes 3 elevado a menos 2. Então, vai ficar 4 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 2. Tudo isso numa multiplicação, ok? Continua multiplicando aqui. O mesmo vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com o quociente. Ou seja, se a gente tiver uma fração do tipo A sobre B, isso elevado a N, eu posso separar esse N tanto na parte de cima, vai ficar A elevado a N sobre B elevado a N, que seria a parte de baixo. Então, a gente separa dessa forma. Aqui ele mostra também, no caso da divisão, que é uma das representações da divisão, ok?
Então, aqui a gente tem também, ó, 5 dividido por 4, ou 5 sobre 4 elevado a 3. A gente vai ficar, então, que isso daqui também pode ser igual a 5 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3, ok? Em forma de fração, a gente teria 5 sobre 4. Tudo isso elevado a 3, sendo igual a 5 elevado a 3 sobre 4 elevado a 3. Bem, quanto a isso, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre o que está acontecendo aqui nessas propriedades? É a parte que vocês falam, tá? Não. Certo. Mais alguém? Alguma dúvida? Lua, Júlia? Ok. O que tem eu? Eu estou perguntando Você se tava vocês falando com a estão Paula. com dúvidas. Eu tava falando com a Paula. Presta atenção, Lucas. Essa é uma revisão. Apesar que vai estar no YouTube, você vai poder rever. Mas então, continuando. A gente tem aqui, no caso, essa tabelinha, ela é bem importante, tá? Vocês podem, ou na hora da revisão, estar com ela, na hora de fazer alguns exercícios, estar com ela, porque ajuda bastante. Acho que eu vou passar mais duas questões sobre essa parte, ok? Uma provavelmente com produto ou quociente, a outra com uma dessas três aqui, tá? Então, fiquem de olho aí. A gente também tem as potências de base 10, que não tem dificuldade praticamente, tá? Porque são as potências mais fáceis que a gente vai poder trabalhar. Primeira coisa que a gente sabe é que 10 elevado a 0 é igual a 1. Esse é o ponto principal. Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. A gente até provou isso, a gente tem essa prova no livro, caso vocês queiram rever, tá aí no livro de vocês. Bem, aqui a gente vai ter, no caso, que para cada expoente que a gente tiver, é meio que a gente vai pegar o número 1 e adicionar em zeros, tá? Essa é a característica da potência de base 10. Aí aqui a gente pode fazer essa lista aqui. Eu não vou falar todos, obviamente, tá? Mas eu só vou mostrar como funcionaria a propriedade. Neste caso aqui, ó, a gente tem 10 elevado a 4. Aí o que é que a gente faria? Repetiria o número 1 e adicionaria 4 zeros, que é justamente a quantidade que o expoente indica. Então, bota o número 1 e adiciona 4 zeros. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, 10 elevado a 7. Repete o 1 e adiciona 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é assim que funciona, tá? Tem que tomar cuidado na hora de adicionar esses zeros aí, para não adicionar tipo, tá 3 aqui, aí eu coloco 1, ele já conta. Aí coloca mais 2 zeros, para dar 3 no total. Isso daqui tá errado, tá? Tem que ser 3 zeros. O expoente ele só fala 2 zeros, ok? O número 1 você bota por padrão. Mas os zeros é o expoente que está dizendo quanto vai dar. No caso, se o expoente ele for negativo, acontece o contrário. Em vez de você estar adicionando zeros à direita, você adiciona zeros à esquerda do número 1. Então, por exemplo, aqui, 10 elevado a menos 4. Aí, primeiro, você bota o número 1. Aí, agora, à esquerda do número 1, você começa a adicionar os zeros. Aí, bota 1, 2, 3, 4. Aí, obviamente, você vai precisar colocar uma vírgula aqui para indicar. Aí, no último zero que você conta, você bota a vírgula. Aí, por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a menos 9. Primeiro, você adiciona um 1, aí depois você coloca 9 zeros à esquerda. Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e traça uma vírgula. Ok? É basicamente assim que funciona. E a gente poderia fazer justamente a volta de cada um deles. Imagine que a gente não tem essa parte aqui, ó, e a gente não sabe quais são esses valores. A gente vai contar quantos zeros tem à esquerda. Aí aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com certeza, isso vai ser 10 elevado a menos 6. Aí deixa eu só confirmar. Isso mesmo. 10 elevado a menos 6. É assim que a gente conta os zeros voltando, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer, com o próprio aqui, 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque a gente contou 1, 2, 3, 4.
e eles estavam à esquerda. Então fica 10 elevado a menos 4. Mesma coisa se a gente for fazer com a parte positiva, só que aí muda a posição dos zeros. Se eu quero saber quanto vale, deixa eu ver, deixa eu apagar isso aqui. Apesar que é óbvio, né? Porque estão numa lista, é só contar. Mas se eu quero saber esse daqui, então eu conto primeiro os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu sei que esse número aqui vai ser 10 elevado a 9. Ok? Não precisa nem confirmar, mas já confirmando. 10 elevado a 9, 10 elevado a 9. É só isso que vocês precisam fazer. Quando vocês tiverem, por exemplo, descobrir. Você tem, por exemplo, esse número e você precisa descobrir esse daqui. Você faz um processo. Se você tem esse número aqui, e você precisa descobrir esse, você faz o processo inverso, tá? Então são 4 formas de trabalhar, mas as 4 são bem simples e são bem intuitivas, tá certo? Quanto à potência de base 10, alguma dúvida? Não. Olha, por enquanto não. Que bom! Cabeça. Já tá. Então essa primeira parte tá ótima, tá? Então, outra coisa que a gente vai ver agora, notação científica. Que notação científica é o último conteúdo. Ele utiliza potência de base 10. Então, basicamente, tá ali, potência de base 10, notação científica, tudo certinho, ok? A potência de base 10 é justamente para explicar a notação científica, porque é uma forma de fazer as coisas ficarem mais simples. Eu sei que eu já fiz uma revisão de notação científica, mas vamos fazer ela de novo, tá? Primeiro, aqui a gente tem o número que vai ficar na frente, vai ser o fator. E ele tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Ele não pode ser, no caso, ele não pode ser igual a 10. Se for igual a 10, a gente passa mais uma vírgula para cá e isso se torna 1, ok? A base da potência é 10, obviamente, a potência de base 10. E o expoente pode ser positivo ou negativo, vai depender justamente para onde a gente está caminhando no caso, a nossa casa, né? A nossa casa decimal. Eu vou passar alguns exemplos. Por exemplo, exemplo número 1. Pera, isso vai estar branco, aí não vai sair nada. Vai ser bom. Então, se eu tivesse esse número aqui para colocar em notação científica, aí o que é que eu faria? Começaria a contar primeiro quantas vírgulas eu vou precisar andar para transformar numa potência. Posso começar daqui, aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E passo uma vírgula. Tá? Então, isso ficaria 1, esse número que eu não vou falar, porque ele é demasiadamente grande. E quantas vezes eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vezes 10 elevado a 6. Geralmente, a notação científica não é feita só dessa forma, tá? Geralmente, eles colocam números que têm bastante zero. Por exemplo, eu posso fazer aqui 1.600.000, basicamente. E para transformar isso em notação científica, eu começaria a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu boto 1,6. Esses zeros eu ia cancelar todos eles, tá? Eu não ia precisar desses zeros aqui. Eu ia contar quantas vezes eu pulei, que no caso aqui foi 6, se eu não me engano. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 1,6 sobre 1,6 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, geralmente, a notação científica, uma das formas de exercitar ela é em questão desses zeros aqui, que geralmente a gente tira eles, tá? Quando a gente transforma na notação científica. A outra forma também é quando o expoente é negativo. Então, a gente pode ter exemplos desse tipo aqui, ó. Cadê? Não, nesse caso ia ficar muito simples. Então, eu vou colocar já o que eles adicionam bastante zero. Pronto. Um exemplo desse tipo, que a gente vai ter que transformar no caso, em uma potência de base 10 com expoente negativo, a gente contaria ao contrário. Caso aqui a gente contava para a esquerda, a gente conta agora à direita.
A gente pega da onde está a vírgula e conta. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu contei só 5? Porque se você contar 6, isso vai dar 45. E esse número na frente, ele não pode estar, no caso, ele tem que estar entre 1 e 10, ok? Se der 45, você não pode. Você vai ter que voltar uma casa. Então, como eu contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, então eu vou colocar 4,54, que é o que sobrou, vezes 10 elevado a menos 5, uma vez que a gente está fazendo outra forma de contagem, tá? Então, essa forma é, no caso, a outra forma de fazer a notação científica, quando o expoente, no caso, é negativo. Alguma dúvida em relação a isso, povo? Porque aqui a gente já encerrou nesse caso. Assim, Não. quando Diga. deu 45, basicamente você pode ser de número de 1 a 10. Quando deu 45, você faz o quê? Você volta uma casa, tipo isso? Se você acabou contando demais, aí eu vou fazer o exemplo, baseado no que você falou. Vamos lá. Espera aí, Ctrl Z, será que volta? Não volta. Ah, pera, aqui volta. Droga, não volta, tá? Eu vou colocar de novo. Eu acho que o número que eu tinha colocado foi 0,000. 5. Pronto. Eu vou deixar esse número aqui, tá? Não sei se foi exatamente esse, mas a gente finge que foi. Neste caso aqui, o que é que você pode errar? Você contou aqui, não foi? 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos dizer que você contou 6. Ok. Aí essa sua anotação ficou como? 45,5 vezes 10. Aí, no caso, quando você contou 6, vai ficar a menos 6. Só que isso aqui não é uma anotação científica ainda, porque precisa. Mas você já chegou nisso e você não quer perder. O que é que você pode fazer? Você pega esse número que já está aqui e você conta uma vírgula para cá, agora. Ela está indo para a esquerda. Aí, como você contou uma para a esquerda, você vai ter que multiplicar aqui por 10 elevado a 1, porque você andou uma vez. Então, vai ficar 4,55. Aí você repete isso aqui, que isso aqui já é do número mesmo, tá? Vezes 10 elevado a menos 6. Só que aí você agora, como você andou uma vírgula agora para a esquerda, você multiplica por 10 elevado a 1. Aí isso daqui a gente sabe resolver. Porque isso daqui é o quê? Multiplicação de potências de mesma base. Então a gente vai repetir esse número. Aí a gente o quê? Repete a base e soma esses dois expoentes, que no caso é menos 6 mais 1. Aí você pode consertar chegando no resultado. 4,55 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, mesmo que você chegue numa parte errada, diga. Acho que entendi. Quando a gente tá falando assim, que o expoente é negativo, começa a contar depois da vírgula, né? Se o expoente for negativo, começar a contar depois da vírgula. Você É fala... tipo o número Sim, nesse caso aqui você fala, né? Nesse zero na frente. Você começa a contar na vírgula aqui, ó. Depois dela. Vai contando depois dela, tá? Geralmente a vírgula tem que estar aqui. Tem que estar depois de um número aqui. Porque é impossível. Obviamente, se aqui tivesse o número 1, a gente não ia fazer nada, né? Tem que ter o número 0. Para a gente poder fazer o espaçamento. Então, sim, a gente começa a contar depois da vírgula, tá? A gente não pode contar daqui, não, como a gente geralmente faz ao contrário, não, tá? Mais alguma dúvida? Não, tá de boa. Bem, então, finalizar por aqui. Esse vídeo vai para o YouTube, então vocês podem reassistir lá.